Bom, então, continuando, prova 3. Então, o que eu fiz na aula passada era uma questão de derivada. Nem era tanto programa dessa prova, né? Mas as outras... Tem duas questões agora de calcular alguma coisa, uma boa aproximação, manualmente. Então, uma é isso. A primeira questão, seno de x2 dx. A gente quer um erro de 0,2 vezes 10 a menos 3. Né? Aqui, maior que o erro. Seno de x2 é um exemplo de algebra, assim, de função para a qual você não calcula uma primitiva em termos de senos, cossenos, logaritmos exponenciais. Então, você não vai achar uma primitiva aqui. É até engraçado porque um colega colocou no curso de computação científica justamente, isso aqui é um exemplo de algo que teria que fazer dividindo em pedacinhos, mas aqui a série, no caso, quando é entre 0 e 1, a série do seno é muito boa, né? Porque a gente tem seno x é x menos x3 sobre 3 fatorial, mais x5 sobre 5 fatorial, menos, etc. Né? São as potências ímpares. Então, você tem um potencial, você tem um sinal alternando, um termo geral indo para zero. Para todo x, o termo geral vai para zero. O fatorial ganha do x elevado a n. Porque a certa altura, o n é maior que o x, e aí você começa a dividir por um número natural, que é cada vez maior, e multiplicar por um x que está parado. Então, perde para um APG. Então, mesmo que fosse mais, convergiria. Com o menos, você tem uma série alternada decrescendo para zero. Então, claro, vamos dizer, se o x for muito grande, no começo ela não está decrescendo. Mas, a partir de um certo ponto, sim. E aí, o erro é menor do que o primeiro termo que você despreza. Vocês lembram disso? Você está aqui, você soma, subtrai, soma, subtrai. Você está somando e está subtraindo menos, está somando menos. Então, cada vez que você para, a sua soma final está aqui. Então, ela é menor do que o... Na verdade, ela vai ser menor do que o primeiro termo que você vai colocar aqui, porque ela vai ficar assim. Claro, você pode fazer estimativas melhores, mas é uma estimativa tranquila. Né? Então, se você bota o seno de x2, entre 0 e 1, é melhor ainda, né? Quer dizer, x2 menos x6 sobre 3 fatorial, mais x10 sobre 5 fatorial, menos, né, que vai ser x7 no x14. Então, você tem aqui é a ideia do Newton. O Newton dizia, bom, se eu tenho, vamos dizer, de certa forma que a gente ainda vai tentar explicar, mas se eu tenho isso aqui, eu integro termo a termo, então eu tenho a primitiva né, que seria aqui, você integra x3 sobre 3, é a primitiva disso. Aqui você tem x7 sobre 7 vezes 3 fatorial, mais x11 sobre 11 vezes 5 fatorial, menos x15 sobre 15 vezes 7 fatorial, mais etc.
Substituindo em zero, claro, eu não botei nenhuma constante diferente de zero aqui, até para eu calcular em zero. Né? Então, integral de 0 a 1 de seno x dx, quando a gente vai ser isso calculado em 1 menos isso calculado em 0. Em 0 é 0. Em 1, você bota aqui, você vai ter 1 sobre 3 menos 1 sobre 11 vezes 5 fatorial, mais... Não, peraí, esqueci aqui 7 vezes 3 fatorial, mais 1 sobre 11 vezes 5 fatorial, menos 1 sobre 15 vezes 7 fatorial, mais etc. E a gente quer um erro menor que 1 sobre 500. Bom, 5 fatorial é 120. Aqui já é mais do que 1000. Então, se eu parar aqui... Claro, eu dei esse erro modesto, né? Mas se eu quisesse um erro... aqui são 5.040 vezes 15, já está em 75 mil. Então, se eu parar aqui, já... vamos dizer, o próximo aqui, né, vai ser vai ser 19, né? Certo, né? Isso, né? Vezes 9 fatorial. Isso aqui já está no 10 a sexta, pelo menos, acho. Então, né, 5.040, 40.360 mil vezes 19, já está em... Isso aqui é mais do que 1 sobre 2 milhões. Então, se você parar aqui, já é uma precisão incrível. Claro que eu estou jogando com esse 1 aqui. Se aqui fosse 10, já a conversa seria outra. Teria que andar mais. Mas, de qualquer maneira, é uma noção assim, principalmente... Aliás, eu não enfatizei para vocês isso, né? Mas até tem um vídeo, eu não sei se eu botei na página do curso, que eu conto a história dos duendes irlandeses e tudo, e faço realmente, quer dizer, com poucos termos da série do seno, da série do cosseno, você faz um gráfico de seno muito bom. Outra coisa que é super divertida é você pegar o gráfico do seno. Claro que, vamos dizer, o gráfico do seno, que é gráfico que a máquina vai te dar, é uma aproximação numérica também, mas vamos confiar que os duendes fizeram lá o trabalho direitinho. E aí você pegar e botar o polinômio, né? Vamos dizer, Pn de x igual a x menos x3 sobre 3 fatorial mais x5 sobre 5 fatorial, aqui mais menos 1 elevado a n, x elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. E aí você faz, vamos dizer, o zero, P0 é só o x. Aí quando você bota o menos o x3, você já cola aqui um pouco. E aí você vai vendo que, vamos dizer, quando você acrescenta um certo número pequeno de termos, você já começa a colar aqui. Aí você vai acrescentando mais termos, porque o polinômio é de grau ímpar. Então, dependendo do sinal aqui, ele vai para mais infinito no infinito ou para menos infinito. Então, ele vai fazer alguma coisa assim
e de repente ele descola. E aqui é simétrico. E é legal porque você vai acrescentando. Você olha assim, aí diz, pô, tá colado. Dá um zoom aqui, aí acrescenta mais termo, o negócio cola. Né? Olhando de longe você vê. Né? Porque não tem como ele aproximar sempre, porque é um polinômio, ele vai para infinito, infinito. O seno não. Mas experimentalmente é interessante você fazer isso para o seno e para o cosseno, que são séries muito boas. Então aqui bastaria 1/3 menos 1/42, né? São 14, quer dizer, isso é 13/42. Né? A aritmética simples. Então isso aqui já é uma boa aproximação para essa integral feita à mão. Não sei se para vocês é tão rápido assim. Ontem eu estava vendo minha filha, como ela faz conta devagar, porque ela já não foi treinada em matemática para fazer conta. Eu fui, né? Porque matemática na escola minha era conta, conta, conta. Né? Você faz o papel do computador. Não sei vocês, que são a geração mais próxima da minha filha. Bom, então, esse é um caso, né? Um exemplo de cálculo numérico. O seguinte é o cálculo de E. Questão 2 é um cálculo aproximado do E. E aí a gente usa que a exponencial, né? Aqui eu não enfatizei assim, mas a nossa definição do exponencial, a exponencial é a inversa do logaritmo. O logaritmo foi definido como uma integral. Né? Isso aqui é 1 sobre x, vamos dizer, y igual a 1 sobre t, aí você põe o x aqui, isso aqui é o log de x. Obviamente, a exponencial é a inversa do logaritmo, mas você explorando as propriedades simples do logaritmo, o log de AB igual a log de A mais log de B, você acha que em algum lugar, um pouco mais para cá, deve ser, né? Acha que um número isso aqui não precisa explorar isso. O fato é que o logaritmo vai para infinito no infinito. Então aqui ele está em zero e quando eu for andando, essa área vai para o infinito. É contínuo. Então tem uma hora que essa área é 1. Esse aqui, né, essa função logaritmo, você, pela derivada, você vê que ela faz assim, vai para infinito. Tem alguma hora, né, que passa aqui e tem um número né, que é o log. Então tem um número cujo logaritmo é 1. E aí você vai ver que a ESP de, vamos dizer, ESP de A mais B é igual a ESP de A, vem daqui. Né? Se você fizer, então, ESP de dizer, N vezes A vai ser exponencial de A mais A mais A mais A vai ser N vezes, aliás, ESP de A elevado a N. Então, se ESP de A for 1, né, você botar aqui
Então, depois você faz com 1 sobre, né, ESP de 1 sobre M vezes M, é a mesma coisa, né? Isso aqui vale ESP. Aliás, é melhor botar aqui. Vamos dizer, você tanto pode fazer assim, né? Isso é ESP de 1 sobre M elevado a M, e também você pode trocar, isso é ESP de elevado a M não, elevado a 1 sobre M não dá, tem que ser assim mesmo, né? ESP de 1 sobre M. Tá? Então, esse ESP de 1, então esse cara daqui, por outro lado, ó, isso daqui é ESP de ESP de, desculpa aqui, ESP de 1, né? Esse daqui é o E, então isso daqui é E elevado a N. Tá? Aqui é 1, 1. Tá? O ESP de 1 é, tá? Porque o log de E é 1. Então você tem isso daqui. Quer dizer, se você fizer ESP de N1, vai ser ESP de 1 elevado a N, que vai ser E elevado a N. Inteiro vale. Né? Mesma coisa aqui, ó. ESP desse cara vezes M vai ser ESP dele elevado a M. Mas, por outro lado, isso daqui é ESP de 1, que é igual a E. Então, o ESP de 1 sobre M é igual a raiz emésima de E. Daí você vai juntando essas duas coisas, você vai concluir que ESP de P sobre Q, com P e Q inteiros, vai ser E elevado a P raiz QS. Que é o que a gente chama de E elevado a P sobre Q. Então vale para todos os racionais, a exponencial realmente é elevado ao número. E aí, vamos dizer, se essa função é contínua, porque na verdade, como é que a gente define a potência irracional? Quanto é E elevado a π? Você aproxima π por racionais, aí usa a definição de exponencial para racionais, que você eleva ao expoente e tira a raiz. E elevado a P, quer dizer, A elevado a P sobre Q, com P e Q inteiros, inteiros positivos. Né? Se é A elevado a P, raiz QS. Tá bom. Então você calcula, aproxima o π, ou qualquer outro número irracional, por racionais, e diz, olha, essa função não é tão simples assim você provar com essa definição que isso é uma coisa contínua. Mas isso é contínuo, então o limite das aproximações por racionais, né, exponencial, você faz P sobre Q tende a π, vamos dizer, Pn sobre Qn tende a π, então A elevado a Pn sobre Qn tende para A elevado a π. E aí qualquer sequência que você escolher vai dar isso. É muito mais complicado do que pode parecer. Bom, a gente nem se questiona, né? Você A elevado a B, logaritmo, não sei o quê, mas é mega complicado. Aqui a gente já sabe, né, que com as propriedades simples, o E elevado a P sobre Q é o exponencial de P sobre Q. E essa a gente sabe que é contínua. Então, se por acaso, vamos dizer, quer dizer, essa é contínua, então você, tá bom, essa definição aqui vai
vai casar, né? Quer dizer, se eu fizer E elevado a Pn sobre Qn, né? Eu sei que se o Pn sobre Qn tende para um certo número A, isso vai tender para E elevado a, porque eu sei que essa coincide com essa e essa é contínua. Então, só uma pequena digressão, eu não, vamos dizer, porque ficou assim, tem a exponencial do ensino médio, tem a exponencial da universidade e não fez uma junção entre as duas. Parando para fazer agora. Pagando uma dívida. Senão depois talvez ninguém pague. Bom, em todo caso, a gente fez a série de potências de E elevado a x. Isso daqui vamos dizer, é o somatório de n igual a zero a infinito de x elevado a n sobre n fatorial. Então vai ser 1 mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3 fatorial, mais etc. Essa é ruim, né? Se eu substituir E aqui, eu vou ter E é igual a 1 mais 1 mais 1 meio mais 1 sobre 3 fatorial, mais etc. A soma. Tudo bem, porque você sempre pode majorar esse resto por uma PG. Por exemplo, se eu parar aqui, né, o que sobra é 1 sobre 4 fatorial, mais 1 sobre 5 fatorial, mais 1 sobre 6 fatorial. Né? Isso é menor que 1 sobre 4 fatorial, vezes 1, mais 1 quinto, mais 1 5 ao quadrado, mais 1. Tá? Porque aqui eu estou sempre... Aqui eu multiplico por 1 quinto, depois por 1 sexto, que é menor que 1 quinto, etc, etc. Tá? Então, você pode pegar a PG com esse primeiro termo e usar isso para estimar. Funciona. Mas eu pensei numa outra ideia, que é o seguinte: isso aqui não é bom para calcular, não é tão bom para calcular o E, mas o E elevado a menos 1 é bom. Né? Então, quer dizer, se você fizer E elevado a menos 1, você tem esses sinais aqui trocando. Né? E aí você tem o erro menor que o primeiro termo que você despreza. Aí já eu pedi um erro. Então, claro, você vai pagar um certo preço que depois tem que inverter. Mas vamos dizer, se você parar aqui até menos 1 sobre 9 fatorial, o erro aqui vai ser menor que 1. É menor que o primeiro termo que a gente expressa aqui, que é 1 sobre 10 fatorial. 1 sobre 10 fatorial, eu sei de cor o fatorial de 7, é 5.040. Senão, você faz o fatorial de 5 é 120, 6, 720, 5.040. Então, você tem 5.040, multiplica por 8, dá 40.320, multiplica por 90, 0,872. Se não errei, já está aqui em 3 milhões de coisa. Tá? Hã? 9 vezes 10. Já botei. Podia ter feito só por 9 e acrescentado 0, enfim, teria sido melhor.
Então, agora, repara, se você tem... se A menos B é menor que epsilon, então 1 sobre A menos 1 sobre B é B menos A sobre AB. Né? Então, isso daqui é menor que epsilon sobre AB. Então, se eu pegar, vamos dizer, esse A daqui seria, vamos dizer, chamar esse aqui de... chama esse A, aqui é o nosso A. O B, esse B aqui é 1 sobre E. Então, aqui seria 1 sobre A menos E. Esse erro daqui é 1 sobre isso. E agora a gente tem que dividir por AB. Quer dizer, dividir por AB é multiplicar por 1 sobre A. Né? Podemos assim botar... que é igual a epsilon, 1 sobre A, vezes aqui, que é menos A, 1 sobre... o E... Agora eu vou usar uma informação que eu posso obter, sei lá, numa primeira aproximação, né, que o E está entre 2,7 e 2,8. Faz uma primeira aproximação aqui, 2,7, 2,8. Roubando, talvez um pouco, não, né? Quer dizer, o erro que a gente está cometendo é esse aqui, é tão pequeno que você pode garantir que esse 1 sobre A... Bom, a gente quer saber quão grande isso aqui, né? Esse 1 sobre A, com certeza, né, esse negócio aqui não chega nem em 2,9. Né? Ou se você quiser uma coisa preguiçosa, né, você pode, acho que, botar 3 e 3. Qual é o erro que eu quero? Eu quero o erro para o E com 3 vezes 10 a menos 6. Aqui eu tenho 1 sobre 3 vezes 10 a sexta, assim, grosseiramente. Se eu botar 3 e 3 aqui, eu vou ter 9, eu vou ter 3 vezes 3, eu já vou ter 3 sobre 10 a sexta. É melhor do que isso, mas... 3, 6, 2... Aqui era 8, não tem 7. Será? Não, porque eu aqui, ó, eu estou aqui com 40 mil, 5.040, 40 mil. Vezes 10, 400 mil. Vezes 9, 3 milhões e 600. Então tem que ter, não pode ter um zero a menos aqui. É 8 aqui, só isso? Ah, mas tem 2 8. Ah, tá. Pensei que você estava dizendo que não tinha o 7 e tinha ficado... Não, mas o importante aqui, né, tá certo? Eu peguei aqui 3 milhões, né, aproximei grosseiramente. Aqui eu peguei 3, 3, com um pouquinho mais de esforço aqui, a gente pode chegar a 1 sobre 10 a menos 6. Vamos ver, na pior das hipóteses, ainda subtraindo
o 11 fatorial. Não vou fazer a conta aqui, mas dá para fazer. Pelo menos a gente tem o mínimo múltiplo comum aqui. O mínimo múltiplo comum, não digo, mas o produto dos denominadores. Eu acho que é o mínimo múltiplo comum, né? Não sei. Bom, esse cara aqui a gente usa como denominador e faz tudo, né? Então também aqui é calcular E com uma boa aproximação pode ser eventualmente importante, não sei. O pi com certeza, né? Eu imagino assim, que você precisa de um bom pi, porque você não vai ficar calculando seno de 1000. O que você vai fazer? Seno de 1000, você vai pegar, vai trazer para alguma coisa entre 0 e 2π. Então você vai pegar o 1000, vai dividir por 2π, que é 6 e pouco, vai dar uns 150. Vai pegar o resto e vai calcular o seno desse resto. Eventualmente, você ainda vai usar uns macetes para trazer para o primeiro quadrante, usando o seno ou o cosseno. Tá legal? Porque você tem o seno. Né? Você começa o ângulo aqui. Aqui tem o seno, aqui tem o cosseno. Aqui é 45 graus. Quando você passa para cá, esse seno é o cosseno, vamos dizer, se esse cara daqui é alfa e esse daqui é alfa também, então esse seno aqui vira esse cosseno. Então você troca, em vez de você calcular esse seno daqui, você calcula esse cosseno daqui, porque está abaixo de π sobre 4. E esse cosseno aqui vira esse seno. Então, a ideia, eu acho, se eu tivesse que programar para uma máquina fazer seno e cosseno, vamos dizer, primeiro eu tentaria, vamos dizer, contrabandear um duende irlandês, lá da China. Mas não conseguindo, eu programaria, né, tentando assim, calcular um bom π para poder trazer o meu número para uma coisa pequena e depois jogaria com senos e cossenos e tal para fazer tudo entre 0 e π sobre 4. Aqui, bom, aqui foi uma ideia. Bom, então, vamos ver, claro que é menos importante que você saber calcular o E assim, mas ter a noção de que a série de Taylor é um estratagema que você pode usar eventualmente. Pode ser que vocês viram isso, pode ser que aconteça, né, as catástrofes climáticas que estão se avizinhando e eu já vi uma charge engraçada, mas é triste. Né? Era dizendo assim que sei lá, os dinossauros vão destruir a humanidade e as pessoas estão criando dinossauros, seus dinossauros de estimação, mais ou menos uma coisa assim, né? A gente continua produzindo petróleo, produzindo carro, jogando CO2 na atmosfera, mas enfim, pode acontecer uma catástrofe, destruir tudo e vocês talvez tenham que programar coisas ali no começo à mão, construir novos computadores do zero, uma coisa assim. Então, bom, a questão 4 é o raio de convergência. De somatório de n igual a 0 a infinito, de 2n fatorial
E a sugestão é usar n fatorial dividido por n elevado a n, raiz de 2πn. Tá, a fórmula de Stirling é isso. Qual é a ideia, o raio de convergência da série de potências? Tem uma maneira, já falei na outra aula, mas vou voltar, né? Quer dizer, você tem somatório de AN x elevado a n. Você quer comparar isso com uma PG. A PG é o que a gente sabe. Então, você pensa no lutador de jiu-jitsu, ele sabe lutar no chão. Então, se você lutar com ele, ele vai jogar você no chão para ganhar a luta lá. A gente sabe somar PG, então a gente compara com uma PG. Então, você... a série de potências, isso vai ser somável, né, caso isso seja somável. Então você pega isso aqui e olha para esse cara, AN x elevado a n, e escreve assim, né? Você tira a raiz enésima e eleva a n. Esse aqui fica assim. E aí a ideia é fazer isso daqui igual a um certo Q menor que 1. Então, a ideia é a seguinte, né? Imagina que o raiz enésima de AN convirja para um certo alfa aqui. Tá chegando aqui. Então, você tem que fazer o módulo de x menor que 1 sobre alfa. Porque se o módulo de x for menor que 1 sobre alfa, ele significa mais ou menos, significa essencialmente o seguinte: se ele é menor que 1 sobre alfa, 1 sobre módulo de x está aqui, tá? Acima de alfa. Então, se o seu raiz enésima de AN está aqui, ele vai ficar aqui. Vamos dizer, você pode fazer ele chegar aqui pertinho abaixo de um certo tanto aqui. Aí esse cara, né, vezes vamos dizer, aí certo, é isso mesmo, né? Esse cara vezes o x, né, raiz enésima do módulo de AN vezes o módulo de x é igual a raiz enésima de AN dividido pelo 1 sobre x, e esse dividido por esse é igual a um certo Q, vamos dizer, é menor que um certo Q que é menor que 1. Quem é o Q? É esse dividido por esse. Então, com isso, né, se você tomar módulo de x menor que 1 sobre alfa, você sabe que para n suficientemente grande, isso aqui está abaixo de um certo Q menor que 1. E aí você está tomando as potências dele, é uma PG. Aqui esse detalhe meio... Né, você tem aqui o alfa, aí o raiz... Aí você pega o módulo de x menor que 1 sobre alfa. Isso significa que 1 sobre o módulo de x está aqui para cima. Eu aumentei um pouco o espaço. Aqui no meio, ó, pega alguma coisa aqui no meio. Tá? Um beta aqui.
Então, o raiz enésima, raiz enésima de módulo de AN está tendendo para alfa, então ele está abaixo de beta para N grande. Então, o raiz enésima do módulo de AN dividido por 1 sobre módulo de x é menor que beta dividido por 1 sobre módulo de x, que é igual a um certo Q, que é menor que 1. E isso daqui é a raiz enésima de módulo de AN vezes módulo de x. Então, está abaixo, vamos dizer, está menor que um certo Q, que é menor que 1. Então, as potências enésimas desse negócio daqui vão ficar menores que Q elevado a N. Então, você garante que a partir de um certo ponto, isso daqui está dominado por uma PG com uma razão menor que 1. Então, o raio de convergência da série, se você tirar a raiz enésima desse negócio e tiver um limite, 1 sobre isso é o limite, é o raio de convergência. Tem uma definição um pouco mais sofisticada, porque eventualmente esse limite pode não existir. Mas vamos aqui trabalhar com. Então, o nosso problema aqui é raiz enésima para onde isso tende. O Stirling é ótimo, né, para você tirar a raiz enésima disso, porque você tem n elevado a n, e elevado a n, raiz enésima disso tende a 1. Então, meio que você diz, vamos jogar lá no Stirling. O que é jogar no... Tá tudo bem aqui? Eu estou meio assim, estou fazendo meio rápido, pensando assim, bom, eu não acompanhar as contas, não tem muito problema. O problema é assim, você dizer, é a raiz enésima desse negócio e dá para explicar e não é complicado. Né? Eu não gosto assim de dizer, não, isso aqui é uma coisa tão difícil que eu vou contar para vocês. O Stirling é mais difícil, mesmo assim, fizemos lá e tal. Dá para fazer com as coisas que a gente sabe. Então, vamos tirar vamos olhar para a raiz enésima desse negócio. Então, tipo dizer o seguinte, né? Vamos chamar isso aqui de um alfa n que tende a 1. Então, toda vez que tiver um n fatorial, eu posso substituir pelo alfa n. Quer dizer, significa o seguinte, né, que n fatorial é igual a alfa n que multiplica n elevado a n raiz de 2πn sobre e elevado a n com alfa n tendendo a 1. Então, se eu pegar esse cara daqui, pegar aqui o nosso 2n fatorial, bom, eu posso até escrever o alfa 2n, né? 2n fatorial é igual a alfa 2n vezes 2n elevado a 2n, raiz de 4πn sobre e elevado a 2n. Esse aqui é isso, né? Então, esse bicho que a gente tem aqui, né, 2n fatorial dividido por n fatorial
ao quadrado é igual a alfa 2n dividido por alfa n ao quadrado. Aí aqui em cima eu tenho 2n elevado a 2n, raiz de 4πn, e elevado a 2n. Aqui embaixo eu tenho n elevado a n, raiz de 2πn ao quadrado, e passa para cima e elevado a n ao quadrado, que é isso daqui. Eu vou tirar a raiz enésima disso. Então, raiz enésima desse bicho aqui é raiz enésima desse bicho aqui, raiz enésima desse cara daqui. Isso aqui tende a 1. Né? Mesmo que ele não tendesse a 1, a raiz enésima de uma coisa que tende a 10 também vai tender a 1, quando n tende para infinito. A raiz enésima de n ainda vai tender a 1. Então, isso daqui tende a 1. E a gente vai ficar com... vou botar elevado a 1 sobre n, 2n. Aqui está elevado a 2n, 1 sobre n, ao quadrado, né? Esse daqui eu corto para não ficar... Isso daqui também, em vez de ficar tirando raiz, né? Esse 2 corta com esse 4. Eu tenho 1 sobre π aqui. 1 sobre π raiz de n, né? Tá certo? Aqui, ó. 4, 2 ao quadrado, aqui dentro, 4 é 4. Aqui eu tenho raiz de π, aqui eu tenho 1 sobre raiz de πn, mas a raiz enésima disso também tende a 1. O limite, quando n tende a infinito, de raiz enésima de n, log é contínuo, né? Então isso daqui é igual a e elevado, vamos dizer, é o limite quando n tende a infinito, de e elevado ao log da raiz enésima de n, que é igual a e elevado ao limite, quando n tende a infinito, do log, vamos dizer, raiz enésima de n, isso aqui é 1 sobre n log de n. Isso aqui é 0. Esse limite aqui é 0. Isso aqui é igual a 1. Tá? Log cresce, vamos dizer, essa coisa assim, exponencial cresce mais rápido qualquer potência, logaritmo cresce mais devagar qualquer potência. Então, isso daqui sumiu, esse cara, né? Então, a gente ficou aqui com 2n ao quadrado. Aqui ficou n elevado ao quadrado, né? Tudo isso dentro de uma raiz enésima ainda, né? Ou não? Peraí. Peraí, aqui a gente tinha 2n elevado... Peraí. Eu tirei... Não, vou simplificar antes, né? Antes de tirar a raiz. Então, voltando aqui, isso aqui foi para 1, esse negócio aqui, esse com esse foi para 1, esse com esse cortou, então aqui ficou raiz enésima de 2n elevado a 2n sobre n elevado a 2n, que é raiz enésima de 4, né? Não, de 4 não, de 2
elevado a 2n. 4 isso aqui, né? Tá certo isso? Não, 4. Não estou gostando desse 4, não. Eu sempre tenho essa coisa, eu faço as contas, passo 5 passagens cada vez, me perco e erro. Mas eu não consigo resistir e faço assim. Né? Não, eu estou preocupado, está dando 4, será que esse negócio é tão grande assim? Pode ser. Mas, bom, de qualquer maneira, a ideia é a gente substituir pelo Stirling. Aparecem esses caras aqui. Vou voltar para trás. Aparecem esses caras aqui. Vou refazer aqui, ver se foi isso mesmo. Tá, alfa 2n. Esse cara tende a 1. N fatorial ao quadrado é alfa n ao quadrado n elevado a 2n. Aqui o raiz de 2πn já podia ter tirado logo, né? 2πn sobre e elevado a 2n. Então, 2n fatorial sobre n fatorial ao quadrado é alfa 2n sobre alfa n ao quadrado. Isso aqui tendendo a 1. Aí a gente tem 2 elevado a 2n, n elevado a 2n, 2 raiz de πn sobre e elevado a 2n. Aqui a gente tem n elevado a 2n vezes 2πn elevado a 2n. Então, esse corta, esse 2 corta. Ficamos aqui com 2 elevado a 2n sobre π raiz de n. Não, raiz de πn. É isso que a gente tem que tirar a raiz enésima. Aqui é igual a 4 elevado a n. Vamos dizer, aqui tem 1 sobre πn, alfa 2n, alfa n ao quadrado. Embora esse bicho tenda a 0, a raiz enésima dele tende a 1. Então, esse aqui tende a 1. Esse que sobrou aqui embaixo tende a 0, mas eu vou tirar a raiz enésima desse cara. Então, isso tudo aqui, raiz enésima disso tende a 1. Então, a raiz enésima disso tende a 4. Então, achei o raio 1/4. No princípio, raio de convergência. Hã? Foi. Você achou 1/4 também? Não, é porque eu não sei porque eu achei que devia. Não sei se eu fiz, errei, deu 1. Não sei, ficou na minha cabeça.
Mas tudo bem, 1/4. Então, é isso. Quer dizer, qualquer coisa que você bote aqui entre menos 1/4 e 1/4, a soma vai convergir. É meio assim, né? Porque 2n fatorial, né? 2n fatorial tem 2n termos. Aqui tem n, tem. Parece meio. Não é porque você tem. Vamos dizer, você começa aqui. Quando você faz isso aqui, você fica com n mais 1. E aqui você fica com 1. É n. É tão grande isso. 1/4, sabe? 1/4 dá. Dá para acreditar? Bom. Pois pensa aí. Será que dá para acreditar que isso daqui. Bom, na verdade vai tirar a raiz enésima desse negócio daqui. Enfim. Bom, então, essa foi a nossa prova 3. Que horas são? 11. Como se a gente começasse um. Eu tenho que encarar agora a questão seguinte. Será que a gente pode mesmo derivar integrado? Certo? Porque a série ela serve, num primeiro momento, para aproximar números, mas principalmente o Newton, a grande coisa dele foi essa. Posso derivar e posso integrar e está tranquilo. Eu já vou recordar, o fato é o seguinte, né? Bom, primeira coisa, né? Você tem a f de x, você tem a fn de x, que é o somatório de i igual a 0 até n de AI x elevado a i, onde o a índice i é a iésima derivada de f, no caso aqui em 0, sobre i fatorial. Então, a primeira coisa é que não necessariamente, fn de x converge para f de x para todo x. Isso em 2 níveis. O exemplo padrão é esse. Você pega f de x igual a e elevado a menos 1 sobre x2, se x diferente de 0, e 0 se x igual a 0. Aí o gráfico desse negócio dá uma coisa assim, aqui está 1, você vem aí faz aqui praticamente assim, mas isso nunca é 0, né? Não é 0, é diferente de 0. E isso tem todas as derivadas em 0 iguais a 0. Então, você faz a série, né, a fn de x, é sempre 0. Você vai jogar as derivadas, são 0, vai construir essa série. Então, a sequência das fn's converge para função identicamente nula.
O problema, entendeu? Porque tem aqui o problema da Fn de x convergir para f de x, pode ser que a Fn de x não convirja. Tem, a gente sabe, por exemplo, a 1 sobre 1 mais x2 é igual a 1 menos x2 mais x4 menos x6, etc. E para x, módulo de x maior ou igual a 1, isso simplesmente não converge. Então, isso aqui não converge. Então, não converge, a gente não pode dizer que f de x converge para f de x, porque ela não converge. Mas esse aqui é mais esquisito. A Fn converge qualquer x, converge, só que converge para outra função, converge para a função identicamente nula. Não para a minha f. Então, a primeira coisa é assim, a gente teve o trabalho de olhar o raio de convergência e de olhar que, dependendo das condições sobre a função, seno, cosseno, exponencial, a série converge e converge para a função em todos os pontos. Se for logaritmo, aí já é um problema. Log de 1 mais x não converge, a série não converge se módulo de x for maior que 1. X igual a menos 1 também não converge, x igual a 1 converge. Então, vamos imaginar o seguinte, que isso aqui, tá bom, a nossa f converge. Tá? Então, a segunda é, supondo que num certo intervalo. Aqui o intervalo vai ser menos RR. Também a gente estudou isso e viu que se você chuta esses caras aqui, esses A's aqui, constrói uma série de potências, sei lá, por que não? Vamos ver, somatório de n igual a zero a infinito de n x elevado a n. Então começa com zero, depois é x, depois é 2x2, 3x3, 4x4, etc. Então é uma função. A n, raiz enésima de AN é igual a raiz enésima de n, isso tende a 1. Raio de convergência é 1. Para todo x menor que 1, isso vai definir uma função. Pode não ser nenhuma função conhecida, mas isso é ótimo, porque as séries de potências elas servem justamente para isso. Num primeiro momento, para você ter boas aproximações para funções que você já tem definidas. Mas, eventualmente, para definir novas funções. Você está resolvendo lá um problema, tipo problema de equação diferencial. Aí sai lá uma relação de recorrência e isso define uma série de potências lá, que é uma função que você não sabe o que é, mas tudo bem. Então, supõe que você tem uma função definida pela série e menos RR. Eventualmente, essa função pode ser uma função que você já conhecia ou não. A questão agora vamos dizer, 2A. 2A. Posso derivar 2B posso integrar? Aliás, 2B que é o que o Newton simplesmente diz, pode. Vai na boa, vai na fé, eu sou o Newton. Bom, ele ainda era desconhecido na época, mas pode.
Repara o seguinte, a gente tem, por que essa questão não é tão simples assim? Eu já mostrei um exemplo, né? Você pega, faz uma função assim, tipo 1 sobre n seno de n ao quadrado x. Isso aqui seria uma fn de x, e isso aqui está tendendo para zero. Mas a fn linha de x, você deriva isso aqui, vai dar cosseno, sai um n2, vai dar n cosseno de n2x. Isso aqui, né, em vez de ficar fazendo essas coisinhas aqui, vai ficar fazendo assim. Quanto maior o n, mais para longe vai. Isso aqui não tende para zero, que seria a derivada da função zero. Então, quer dizer, você pode aproximar uma função por outra, quer dizer, uma função pode estar perto da outra e a derivada está longe. É isso, você bota uma função aqui, bota uma outra fazendo assim, e elas estão próximas, mas as derivadas estão distantes. Por outro lado, olha só, se você tentar calcular a integral aqui, ó, vai estar perto, né? Mas também tem que definir claramente esse perto aqui pelo seguinte, eu também tenho um outro exemplo, né, que eu já dei, que é você pega a função assim, vai aqui em cima, desce, e aí esse tamanho daqui é 1 sobre n, e esse tamanho aqui é 2 vezes n2. Então, base 1 sobre n, altura 2n2, dividido por 2 dá n. Essa área daqui dá n. No entanto, ó, se você chamar isso daqui de Fn, se você pegar um x qualquer, aqui está o zero. Se o x for zero, a função Fn sempre vale zero. Se o x for maior que zero, tem uma hora que 1 sobre n está abaixo de x. Então, essas funções aqui vão valer zero também. Então, isso aqui converge para zero em todo x. Mas a integral, não, porque a integral está indo para o infinito. Então, tem um detalhe aqui, a gente... É simplesmente dizer o seguinte, olha, Fn convergir para F não é o mesmo que Fn de x convergir para F de x, para todo x. Quer dizer, você faz sentido, né? A gente pensar na seguinte coisa. Deixa eu apagar isso aqui. Pensar na distância entre duas funções. Distância só assim uma minhoca na cabeça, tá? Quer dizer, se os seus objetos são pontos, você tem distância entre pontos. Se o seu objeto são n-uplas grandes, você tem que, talvez, definir uma distância entre duas n-uplas. Né? Você tem lá uma amostra enorme de dados. Então, você tem vamos dizer, esse personagem aqui tem esses dados. Esse outro personagem aqui tem outros tantos dados. O quão diferentes eles são. Por exemplo, você vai criar, sei lá, uma aproximação de uma pessoa. Tá? A pessoa tem um monte de características que você consegue quantificar
E a sua aproximação vai ter outras características que você pode quantificar e estabelecer, bom, essa aproximação está boa se essa distância, que depende das características, é pequena. Você vê que é uma coisa arbitrária. Você pode, a cada caso, você pode dizer, não, eu vou usar essa distância. E ela pode ser boa. Você define, faz as contas, fica tudo maravilhoso. Quando você bota lá para funcionar, você vai dizer, peraí, esse cara aqui parece com esse. Não, não parece. Tá? Então, no caso da integral, a ideia é a seguinte, né? Você tem aqui uma função f. Estar perto de f em termos da integral, uma das maneiras, não é a única, mas uma maneira que é boa e pode servir é a seguinte, eu digo, ó, eu vou dar uma distância assim, eu dou aqui um epsilon, mesmo epsilon aqui, e tiro uma faixa, que em cada pedaço aqui é epsilon. Meu desenho não ficou muito bom. E aí, se eu botar a minha Fn aqui dentro, a diferença entre elas é menor que epsilon para todo x. Então, está claro, né, aqui que se eu chamar essa aqui de Fn, essa de f, você tem que a integral de, vamos pegar aqui a, b, integral de a até b de Fn, é menor que a integral de a até b de f mais epsilon e é maior que a integral de a até b de f menos epsilon. Tá? Entendido aqui, f mais epsilon calculado em x é igual a f de x mais epsilon. Tá? Que é essa função branca de cima. Ora, essa integral daqui vai ser igual a integral de a até b de f mais integral de a até b de epsilon, que é a integral de a até b de f mais epsilon vezes b menos a. Então, bem que eu estou dizendo o seguinte, ó, pensa f como uma velocidade, Fn como outra velocidade, se a diferença das velocidades é menor que epsilon, a variação do espaço é menor que esse epsilon vezes o intervalo de tempo, que é o b menos a. Então, claro, não vai valer para integral de zero a infinito, porque quando for zero a infinito, você vai ter infinito aqui. Mas no intervalo AB, tranquilo. Essa é chamada a convergência uniforme. Né? Eu estou medindo a distância que eu estou dizendo aqui entre Fn e F é o máximo, na verdade, o supremo, né? A distância entre Fn e F, a norma da diferença, é igual a sup para x pertencente ao intervalo AB do módulo de Fn de x menos f de x. Tá? Lembrando que o sup é o cara que deveria ser o máximo, mas pode ser que não seja. E aí você diz o seguinte, né? Você diz que Fn converge para F uniformemente se para todo epsilon maior que zero, uniformemente, em AB, é importante, eventualmente, quando você não diz nada, é no domínio todo. Mas às vezes você diz, não, nesse intervalo AB converge uniformemente. Tá? Se para todo epsilon maior que zero, existe um N0, tal que N maior a partir de N0 implica Fn de x menos f de x é menor que epsilon para todo x em AB. Significa que quando você
vamos dizer, por melhor que você enxergue, a partir de um certo ponto você vai pensar que o gráfico da Fn em AB é o gráfico de F. Todos os gráficos que a gente vê no computador estão baseados nisso, né? Primeiro, vamos ver, primeiro aqui você tem um número finito de pixels, mas você olha como se fosse um contínuo. E segundo, você tem aqui uns pixelzinhos aqui e tal, e aquilo, o tamanho do pixel para você é como se fosse um ponto, e você está a uma distância. Você está pegando, na verdade, né, você pega a sua função de verdade e o que você desenha está no pixel mais próximo. É isso, né? Então, aqui é uma versão abstrata disso que a gente faz. Então, a gente tem, vamos dizer, o resultado básico, né? Esse aqui, né? Proposição. Se f e fn são integráveis para todo n, e Fn converge para F uniformemente, então, em AB, né? Então, integral de A até B de Fn converge para a integral de A até B de F. Bom, no caso que nos interessa, as Fn's são polinômios. Mas existem outras coisas que a gente não vai ver, mas, vamos dizer, você aproxima às vezes a função por séries trigonométricas, por ondinhas, que chamam os wavelets. Wavelets é um nome em inglês que se consagrou, mas a origem foi inventado por belgas, se não me engano, são as ondelettes. Ondinhas. Tá? Então, isso aqui é básico. E aí, a construção teórica aqui vai ser o seguinte, né? A gente está interessado em Fn igual a somatório de k igual a 0 até n de ak x elevado a k. E isso são polinômios. Então, são funções contínuas, tem derivada, tem integral, o que você quiser, quantas vezes você quiser. E aí a gente sabe que isso aqui está convergindo para uma f de x. Isso aqui, essa convergência em menos r, que é o raio de convergência. A gente sabe que sempre tem um raio de convergência, que pode ser infinito. Então, a primeira coisa que a gente vai provar é o seguinte, é que dentro do intervalo de convergência, essa convergência é uniforme. Quer dizer, e é simples provar que a convergência é uniforme, porque ela é, não sei se... imagina assim, está aqui o zero, menos r, r. Aí eu vou pegar um intervalo, não vou pegar num intervalo de convergência todo, eu vou pegar um intervalo menor aqui. A, B, fechado. Não precisa ser simétrico, mas está aqui dentro. Digamos que esse tamanho aqui do B seja marco A. Aqui tem um cara, aqui tem um x0, chama de x barra. Tem um x barra que em módulo é maior que todo mundo aqui dentro. E onde a função converge, porque está dentro do raio de convergência. Então,
a gente sabe que somatório de n igual a zero a infinito de AN x barra elevado a n converge. A partir daí, vamos dizer, a gente sabe que esse cara daqui tem um certo tamanho R barra, né? E aí a gente sabe que o somatório, a gente sabe o seguinte, se a gente pegar aqui AN x elevado a n, isso daqui é AN x barra elevado a n vezes x sobre x barra elevado a n. Truque básico. Multipliquei e dividi por x barra elevado a n. Aí a gente tem isso aqui. E, primeira coisa, como esse negócio converge, toda vez que uma série converge, o termo geral tende a zero. Não é verdade que se o termo geral tende a zero, a série converge, mas para ela convergir, o termo geral tende a zero, porque senão ele fica alterando significativamente a soma. Não dá para convergir. Então, esse cara daqui tende a zero. E esse daqui é um Q elevado a n com Q menor que 1. Vamos botar assim em módulo, né? Tá? Então, o que acontece? Se eu estou dentro do intervalo de convergência, tem um cara aqui onde a função converge, onde a série converge. Se a série converge aqui, ela é dominada em todo ponto desse intervalo por uma mesma PG. Então, significa o seguinte, que se eu pegar o somatório de K igual a zero até N de AK x elevado a K, isso aqui é a minha Fn de x. O que é a minha f de x menos Fn de x? Isso é, a f é a soma até o infinito. Eu estou me colocando aqui na seguinte situação. Eu peguei uma série de potência, ela está convergindo para f, dentro do intervalo de convergência. Então, a f é o limite. Então, isso daqui vai ser o somatório de k igual a n mais 1 a infinito de AK x elevado a k. Tá? Essa daqui é a soma até o infinito. Essa daqui é a soma até n. Então, soma de n mais 1 a infinito é o que sobrou. Aqui eu vou pegar... não preciso mais falar aqui de distância entre funções. Eu pego f de x igual a somatório de k igual a zero a infinito de AK x elevado a k. Raio de convergência R. Então, isso aqui. Essa é a F, essa é a Fn, a diferença é o que vai de n mais 1 ao infinito. Bom, se eu quiser olhar essa diferença aqui, ela é igual à soma módulo disso daqui, que é menor ou igual que a soma dos módulos. A soma dos módulos, isso aqui, é menor ou igual, ó, eu posso usar essa majoração aqui. Isso é menor ou igual que somatório de K igual a n mais 1 a infinito, de módulo de AK x barra elevado a K, e para n grande, isso aqui é menor que 1, isso é menor que Q. Tá? Então, isso aqui é menor ou igual que
somatório de k igual a n mais 1 até infinito de q elevado a k, que é, isso aqui é o APG começando em q elevado a n mais 1. Então, isso é q elevado a n mais 1, 1 sobre 1 menos q. Tá? Só um detalhe, né? Essa desigualdade aqui vale se o n for bastante grande para isso daqui ficar menor que 1, e isso daqui, bom, esse aqui é menor do que q sempre. Então, isso aqui tem que ser menor do que 1. Então, para n maior que esse n suficientemente grande, tem isso daqui. Agora, isso aqui tende a zero. Então, se eu pegar, isso aqui é um número que está fixo, pode ser, o q pode estar perto de 1, mas é um número que está fixo. Isso daqui, o q está perto de 1, mas pode ser que eu tenha que ir muito longe, mas isso aqui vai ficar pequenininho. Então, essa diferença aqui é menor, para n suficientemente grande, é menor do que um epsilon que eu dou um epsilon e eu faço isso menor que epsilon. E vai ser para todo x, porque essa majoração vale para todo x aqui dentro desse intervalo. Então, a convergência das séries de potências, ela é sempre, vamos dizer, você tem um intervalo de convergência, dentro do intervalo de convergência, se você pegar um intervalo fechado, o raio de convergência bota intervalo aberto aqui. Pegar um intervalo fechado qualquer aqui dentro, a convergência é uniforme. Bom, isso já é uma grande coisa. Né? Porque a convergência uniforme já garante a integral. Desde que isso aqui tenha integral. Mas, que horas são? 11h30? Então vou acabar a matéria hoje. Esse aqui já estava acabando. Não, é porque agora tem a seguinte coisa. Aqui eu tenho polinômios. Né? Então, meu problema na série de potências é assim: eu estou com. As minhas Fn são. Fn é igual a 0, Fn de x, a 0, mais a 1x, mais a 2x2, mais a n, x elevado a n. É um polinômio, é contínuo, tem todas as derivadas que eu quiser e tal. Maravilhoso. E agora isso está convergindo para f, né, uniformemente em AB. Aí tem o seguinte, essa f necessariamente é contínua. É um teorema, vamos dizer, tem uma demonstração um pouquinho rebuscada, mas é isso. Então tem um teorema aqui que, vamos dizer, teorema Fn e F de AB em R com Fn contínua para todo N. 2. Fn converge para F uniformemente tá, em AB. Então, isso aqui implica que F é contínua. Então, bom, continua. Então, a proposição que eu tinha antes, esses caras aqui
são contínuos, são integráveis. Converge uniformemente para f, então f é contínua, também é integrável. Se está convergindo uniformemente, eu posso integrar a integral das fn, converge para a integral da f. Essa é a parte fácil. Agora, a convergência uniforme, né, está claro que, vamos dizer, você tem aqui uma função f aqui, e pode fazer uma coisa assim, convergindo uniformemente para f, mas a derivada não está convergindo uniformemente. Então, está subjúdice ainda. Agora, tem uma coisa que é o seguinte, né? Se as derivadas estão próximas, vamos dizer, pensa assim, dois carros saem, né, em linha reta, o primeiro está 10 metros à frente do segundo. E a diferença entre as velocidades é menor que 1 quilômetro. Que 1 quilômetro por hora. Tá? Pode passar. No final de 1 hora, o mais longe que eles podem estar é 1 quilômetro mais os 10 metros originais, né? Certo? Porque vamos ver, em 1 hora, com uma diferença de 1 quilômetro por hora, só dá para você distanciar 1 quilômetro. Então, a ideia é a seguinte: se duas funções estão próximas uniformemente, não necessariamente as derivadas estão próximas. Mas se as derivadas estão próximas, as derivadas são as velocidades. Você tem duas funções que, num certo ponto, estão próximas, e as derivadas estão próximas no intervalo, então as funções estão próximas. Por uma estimativa que é tipo essa. Certo? Eu botei 60 km por hora em 1 hora, mas podia ter posto. Aliás, 1 km por hora em 1 hora. Podia ter posto, sei lá, 1 km por hora e 23 horas. Então, 23 quilômetros. Quanto mais tempo passa, mais. Então, o que a gente vai usar? Tem uma outra coisa que é o seguinte: se essas funções convergem uniformemente, vamos olhar aqui para essa série aqui. Vamos dizer, eu tenho que demonstrar esse teorema. Ou, assim, matemáticos sempre consideram uma desonra. Às vezes, assim, a gente fica tão travado que você, às vezes, nem se autoriza a dizer uma coisa que você sabe que é verdade se você não puder fazer a demonstração. Mas, isso aqui é verdade e pronto. É verdade porque eu disse, pode ser, eu já provei e tal. Mas vou oportunamente discutir isso. Mas olha só que interessante. Se você pegar essa série daqui, né, então, vou escrever assim com N aqui. Vamos olhar a série das derivadas. Bom, o raio de convergência ele vai ser dado, né, depende do limite, que é raiz enésima de módulo de AN, né, quando agora, vamos dizer, a candidata à derivada, vamos dizer, a f' de x, entre aspas ainda, seria igual a derivar isso aqui, né? Eu quero escrever isso aqui. N igual a 1 a infinito de n a n x elevado a n menos 1.
eu tenho essa função e eu acredito que a derivada deva ser essa. Mas esse negócio aqui converge, né? Porque a primeira coisa é o seguinte: esse negócio daqui, né, tem o raio de convergência que vai ser associado ao quê? Raiz enésima, vamos dizer, raiz n menos 1 ésima de n módulo de AN. Porque o termo n menos 1, ou simplesmente vamos botar assim, raiz enésima, n mais 1, tá? a n mais 1 aqui. Tirando a coisa do n mais 1 e a n mais 1, a raiz enésima de n mais 1 também vai tender a 1, né? Porque você pode fazer isso aqui é igual a raiz enésima de n vezes a raiz enésima de n mais 1 sobre n. Então, esse aqui está tendendo a 1, raiz enésima da coisa. Então, esse aqui tende a 1. Então, isso aqui tende a 1. Quer dizer, a raiz enésima de n mais 1 tende a 1. E a raiz enésima de AN mais 1 também, né? Raiz enésima de AN mais 1 vou escrever assim, AN mais 1, 1 sobre n, é igual a AN mais 1, 1 sobre n mais 1, elevado a isso daqui tende é esse mesmo limite aqui, né? É só chamar n de n mais 1. Então, isso aqui é o mesmo limite. Isso, e esse expoente aqui está tendendo a 1. Então, o raio de convergência dessa coisa é o mesmo da de cima. Então, você faz uma série de potências, você não sabe se pode derivar, mas você sabe que os polinômios que você obtém derivando aqui convergem dentro do mesmo raio de convergência para alguma coisa. Agora você só tem que provar que essa alguma coisa é a derivada. Então, a coisa é assim, né? Então, primeiro, né? Isso aqui convergiu dentro do raio de convergência, as derivadas. Vamos agora pensar assim: f n de x é igual a somatório de k igual a zero até n de ak x elevado a k. E fn' de x é igual a somatório de k igual a 1 até n de ak, k x elevado a k menos 1. Então, isso aqui converge para f de x uniformemente. Vamos pegar aqui um AB contido em menos RR. Esse cara daqui está convergindo com alguma coisa, porque o raio de convergência é o mesmo. Então, está convergindo para uma certa g de x uniformemente em AB também. Se eu integrar, então imagina o seguinte, bom, aqui você sabe
aqui eu posso integrar e fazer o seguinte, ó, eu posso fazer o seguinte, eu faço A0 mais integral de 0 até x de fn' de t dt, o que vai dar isso? Porque isso aqui eu olho para a primitiva, quando eu integro termo a termo a série, eu sempre fico com um termo independente sobrando, né? Tá, vamos dizer, faço 1 mais x2, integro isso, aí dá x mais x2 sobre 2, mais x3 sobre 3, mas eu posso acrescentar aqui o que eu quiser. Quando eu integro isso, essa daqui, é claro que eu vou obter essa sem o termo a zero. Né? Ainda mais se eu fizer assim. Então, se eu botar o A0 aqui, isso daqui é exatamente a minha Fn de x. Porque eu pego a minha primitiva padrão daqui é isso daqui começando em k igual a 1. Aí eu calculo ela em k e em x, eu tenho o valor disso daqui faltando o A0. Em 0 vai dar 0. Aí se eu acrescentar o A0, tá assim. Né? Bom, mas essa integral aqui converge para 0 mais integral de 0 a x de g de x dx. Porque está convergindo uniformemente aqui. Mas isso daqui está convergindo para f de x. Então, f de x é igual a 0 mais integral de 0 a x de g de t dt, né? Que é simplesmente a primitiva de g que vale a 0 em 0. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é que f é obtido por isso aqui. Essa g é contínua. Pelo teorema fundamental do cálculo, f' de x igual a g de x, para todo x. Então, em vez de eu construir a f, dizer agora eu vou derivar, eu construí a derivada e disse, ó, a integral dessa, vamos dizer, uma primitiva, essa f é uma primitiva dessa derivada. Então, a derivada da f é essa daqui. Isso, então, me garante que eu posso derivar a série termo a termo. E mais, né? Porque, claro, se essa daqui, a série das derivadas, tem o raio de convergência, R, a derivada dela também. Então, eu posso derivar de novo. Aí, a segunda derivada tem o mesmo raio de convergência original. Então, eu posso derivar de novo, derivar de novo. Então, na verdade, eu posso derivar quantas vezes eu quiser. Se uma função é dada por uma série de potências dentro de um certo intervalo de convergência, eu posso derivar indefinidamente ali dentro. Está pendurado nesse teoreminha aqui. Então, vamos dizer, esse teoreminha aqui vai me garantir que eu posso integrar termo a termo. Em seguida, do fato de eu poder integrar, vamos dizer, em seguida tem a questão do raio de convergência da derivada, que é igual ao raio de convergência original. Então, eu posso construir uma função g, e que, como eu sei que eu posso integrar, eu mostro que ela é uma função que tem como primitiva a minha f original. Porque essas daqui eu sei integrar facilmente. E isso me garante, então, que eu vou poder derivar a série termo a termo quantas vezes eu quiser.
Então, quais são? 11h51. Não, tem que terminar porque tem que deixar as 1001 noites, né? Tem que deixar uma história para a próxima. Então, de certa forma, tudo está só dependendo desse teorema aqui.